Há um princípio invisível, mas profundamente influente, que rege boa parte das relações humanas e que raramente é compreendido de forma consciente por aqueles que mais sofrem, com a ausência de reconhecimento, de reciprocidade e de respeito. O princípio da escassez. Esse princípio, que atua silenciosamente nos bastidores da mente social e nos mecanismos de percepção de valor, afirma com crueldade lógica que aquilo que é facilmente encontrado, acessado e consumido se torna, inevitavelmente, menos valioso, menos desejável e menos respeitado, por mais útil, nobre ou genuíno que seja. O erro mais comum de pessoas boas, disponíveis, generosas e emocionalmente acessíveis é justamente ignorar essa lei não escrita, esse código primitivo que diz: quanto mais fácil você é de alcançar, mais rapidamente você será descartado, esquecido ou substituído. E talvez essa seja uma das verdades mais amargas para se engolir. O mundo não recompensa aqueles que oferecem tudo. Pelo contrário, ele testa, exaure e muitas vezes esmaga esses indivíduos até que eles se tornem sombras de si mesmos, tentando provar seu valor enquanto os outros, mais calculistas, mais distantes, mais difíceis, são elevados à condição de desejáveis, simplesmente por sua inacessibilidade estratégica. A mente humana não é projetada para valorizar o óbvio, o constante e o disponível. Ela é, ao contrário, movida pela dúvida, pela tensão, pela ausência. Ela é excitada não pelo que possui, mas pelo que não consegue controlar. Quando você se torna fácil, previsível e constantemente presente, você está, sem perceber, se desvalorizando diante dos olhos de todos que te observam. Você se transforma em uma figura redundante, alguém que não desafia, que não provoca escassez, que não aciona os mecanismos de fascínio inconsciente que fazem com que as pessoas se sintam compelidas a te querer, te perseguir, te conquistar. Em outras palavras, quando você está sempre ali, você se torna parte da mobília emocional dos outros. Útil, mas ignorada. Essencial, mas subestimada. Presente, mas esquecida. A escassez, quando bem administrada, é uma forma sutil e poderosa de controle narrativo. Ela transforma sua ausência em presença estendida. Ela faz com que cada vez que você aparece, você não apenas seja notado, mas sentido. Não apenas escutado, mas aguardado. Não apenas aceito, mas desejado. E esse tipo de percepção não se constrói com promessas, com palavras doces ou com demonstrações constantes de afeto, mas com a coragem de desaparecer no momento certo, de se recusar a participar do jogo da superexposição, de resistir ao vício de agradar e ao impulso de se justificar. O mundo está saturado de gente que fala demais, que se mostra demais, que responde tudo na hora, que compartilha cada pensamento como se o silêncio fosse um pecado. Essa urgência por ser ouvido o tempo inteiro, por estar em todas as conversas, por ser lembrado a cada instante, gera um cansaço perceptivo. Quanto mais se fala, menos se escuta. Quanto mais se aparece, menos se é visto. E quanto mais se insiste, mais se evidencia a própria falta de valor. Porque, no fundo, todos nós sabemos, ainda que de maneira inconsciente, que aquilo que é verdadeiramente valioso não grita, ele sussurra. Ele desaparece no momento certo. Ele aparece com propósito, não com frequência. A escassez, nesse sentido, não é apenas uma ausência física. É uma presença pensada. É uma gestão da própria energia. É a habilidade de dizer não com serenidade, de recusar convites sem culpa, de deixar mensagens no visto sem o menor remorso, de sumir por dias sem fornecer nenhuma explicação. Não porque você está jogando, mas porque você está ocupado demais sendo você. Ocupado demais vivendo, criando, crescendo, evoluindo em silêncio. E é justamente esse silêncio que gera ruído na mente dos outros. Eles começam a se perguntar onde você está, por que você não responde, o que você está fazendo. E nesse espaço de dúvida nasce o fascínio. O erro da maioria está em confundir presença com importância. Muitos acreditam que quanto mais presentes estiverem na vida dos outros, mais insubstituíveis se tornarão. Mas a verdade é cruelmente oposta. Quanto mais presente você está, mais as pessoas se acostumam com você, e o que é constante demais perde o impacto. É o raro que impressiona, é o escasso que provoca lembrança, é o difícil que desperta obsessão. Se você quer ser lembrado, não esteja o tempo todo. Se você quer ser valorizado, não diga sim para tudo. Se você quer ser desejado, crie a tensão da ausência. Seja aquele que aparece quando quer, não quando é chamado.
Seja aquele que fala pouco, mas diz muito. Seja aquele que se afasta sem drama e que volta com mais presença do que qualquer um que permaneceu o tempo inteiro. Ser difícil não é ser inacessível, é ser seletivo. É saber que a sua atenção, o seu tempo e a sua energia são moedas raras e que só devem ser investidas onde há retorno emocional verdadeiro. É entender que nem todo convite merece uma resposta, que nem toda provocação merece uma reação, que nem toda ausência deve ser corrigida com presença. Pessoas que dominam a arte da escassez vivem num ritmo diferente. Elas não se apressam, não se desesperam. Elas sabem que o valor não está em correr atrás, mas em ser o alvo da corrida, não em implorar por espaço, mas em fazer falta. E o mais interessante é que, uma vez que você incorpora essa postura, os mesmos que te ignoravam começam a te notar. Os mesmos que te tratavam como opção passam a te enxergar como prioridade. E os mesmos que se achavam superiores se tornam dependentes da tua reação, da tua presença, do teu olhar. O mais belo, e ao mesmo tempo mais brutal, da escassez é que ela inverte a dinâmica. De perseguido você vira o perseguido. De descartável você vira o cobiçado. De abundante você vira lenda. Porque quem some da forma certa vira história. E quem aparece o tempo todo vira rodapé. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para se afastar, mesmo quando tudo dentro de você quer ficar. Coragem para calar mesmo quando tudo em você quer gritar. Coragem para não se explicar, mesmo quando o silêncio está sendo interpretado como indiferença. Porque a escassez verdadeira exige autodomínio. Ela exige uma força interna que diz: eu não vou me tornar abundante para agradar quem só me nota quando estou ausente. Se você está cansado de ser ignorado, maltratado, esquecido ou mal interpretado, talvez esteja na hora de parar de se doar como se você fosse um recurso infinito. Talvez esteja na hora de compreender que quem você é não está à venda, nem à disposição de quem não sabe reconhecer. Talvez esteja na hora de deixar o mundo sentir o impacto da sua ausência, para que ele aprenda, pela dor, a reconhecer o valor da sua presença. Ser difícil não é ser ruim, é ser raro, que o raro não se entrega. Ele é conquistado, com tempo, com esforço, com merecimento. E talvez o que mais doa nas pessoas que te subestimaram, que te trataram com descaso ou que, em algum momento, te tiveram como garantido, não seja simplesmente o seu afastamento físico, mas a sua evolução emocional, o seu crescimento silencioso e, principalmente, a sua nova capacidade de não mais reagir às migalhas emocionais que antes te alimentavam. Porque enquanto você estiver emocionalmente disponível para os pequenos gestos de atenção que mal chegam a ser um afago, você estará sempre aceitando um papel secundário na história de alguém que nunca teve a intenção real de te colocar como protagonista. O verdadeiro impacto da escassez não está apenas na distância, mas na forma como ela modifica a percepção que os outros têm de você. A partir do momento em que você para de atender chamadas na primeira tentativa, de responder mensagens com urgência, de aceitar convites de última hora, ou de se dispor a estar sempre disponível para resolver os problemas emocionais de quem nunca quis realmente resolver os próprios dilemas internos, você começa a construir um novo tipo de autoridade. Uma autoridade que não grita, que não se impõe à força, mas que pesa, que incomoda, que se faz notar, justamente por sua ausência. E enquanto você reorganiza a sua própria energia, enquanto você redireciona sua atenção para projetos, metas e pessoas que realmente te acrescentam, o outro lado, aquele que antes te tratava com desdém, começa a sentir o vazio que você deixou. Porque o espaço que você ocupava pode até ser pequeno no plano físico, mas no plano emocional, sempre foi muito maior do que você imaginava. Só que eles só vão perceber isso quando você já tiver ido embora, quando a sua ausência já estiver ecoando, quando o silêncio já tiver virado um grito ensurdecedor. Não se engane. Haverá quem tente te manipular de volta para a posição de sempre. Eles vão te acusar de estar estranho, frio, distante. Vão tentar fazer com que você se sinta culpado por não mais reagir como antes. Vão dizer que você mudou, que está diferente, que está agindo como se fosse melhor do que os outros. E a resposta para tudo isso é uma só: silêncio estratégico. Você não precisa explicar sua evolução para quem lucrou com a sua estagnação. Você não deve justificar sua escassez para quem sempre consumiu sua abundância emocional de forma irresponsável. Você não tem que negociar o seu novo padrão com pessoas que nunca te respeitaram o suficiente.
para merecer qualquer tipo de explicação. Porque a partir do momento em que você tenta justificar sua ausência, você automaticamente diminui o impacto dela. Deixe que eles sintam a falta. Deixe que eles montem suas teorias. Deixe que o imaginário coletivo faça o trabalho sujo por você. A mente humana é uma máquina de criar histórias. E quando você não dá respostas, as pessoas inventam as delas. E acredite, as histórias que elas constroem na própria cabeça sempre são mais poderosas, mais dolorosas e mais eficazes do que qualquer discurso que você poderia fazer. Sua ausência vira culpa na mente deles. Sua escassez vira mistério. Sua nova postura vira ameaça. E o melhor de tudo, você nem precisou levantar a voz. Nem precisou fazer um escândalo. Nem precisou bater a porta. A sua retirada silenciosa valeu por 1000 discursos. E há uma verdade ainda mais profunda nisso tudo, que só os estrategistas de verdade entendem. A escassez bem aplicada é também uma forma de seleção natural. Quando você passa a ser menos acessível, os oportunistas se afastam naturalmente. Aqueles que só estavam perto por conveniência, por carência ou por puro hábito, desaparecem na primeira barreira de resistência. Só sobra quem realmente te valoriza, quem realmente te vê, quem realmente está disposto a fazer por você o mesmo esforço que você sempre fez pelos outros. E talvez esse seja o maior presente que a escassez oferece. Ela limpa o terreno. Ela separa o joio do trigo. Ela deixa à mostra quem está por você e quem estava apenas por si mesmo. É claro que ao longo desse processo, você vai sentir vontade de recuar. Haverá dias em que o velho padrão vai tentar te puxar de volta. Você vai querer responder de imediato àquela mensagem que demorou tanto a chegar. Vai querer voltar a dizer sim para convites que não te fazem bem. Vai pensar em retomar velhos ciclos apenas para matar a saudade de uma companhia que, lá no fundo, você sempre soube que nunca te fez bem de verdade. Mas é nesses momentos que você precisa lembrar por que começou. Você precisa lembrar de todas as vezes em que foi ignorado. De todas as conversas em que você falou sozinho. De todas as noites em que ficou esperando uma resposta que nunca veio. De todas as situações em que você se doou além da conta, só para receber o mínimo. A escassez não é um castigo para o outro. Ela é uma cura para você. Ela é o processo pelo qual você ensina o mundo, com cada ato de ausência, qual é o seu novo valor de mercado emocional. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. O que no início parece um esforço enorme. Segurar a resposta, recusar um convite, sumir por uns dias, com o tempo vira o seu estado padrão, sua nova identidade, sua nova linguagem social. Você não vai mais se sentir estranho por não se dobrar às vontades alheias. Pelo contrário, vai se sentir mais leve, mais focado, mais centrado, porque o peso de agradar a todos vai ter saído das suas costas, e os resultados começam a aparecer. Mensagens que antes não vinham agora começam a chegar. Convidados que antes não te chamavam, agora se lembram de você. Pessoas que antes te tratavam como plano B, começam a te tratar como prioridade. Mas aqui vem o ponto mais importante. Você não volta ao padrão antigo. Você não cede ao primeiro sinal de atenção. Você mantém a postura, porque agora você entende que o jogo não termina quando os outros voltam a te procurar. Na verdade, é exatamente aí que ele começa. Sua nova missão não é só fazer falta, é continuar sendo difícil mesmo depois de ser notado. É não baixar o padrão. É não reabrir portas que você fechou com tanto esforço. É entender que a escassez não é um ato isolado. É um estilo de vida. É uma nova forma de existir no mundo. Uma forma mais seletiva, mais inteligente, mais estratégica. Uma forma que, aos olhos de quem sempre te subestimou, vai parecer arrogância, mas que para quem realmente te respeita, vai ser percebida como o que sempre foi. Autoconfiança. E a partir daqui, você precisa entender uma última coisa. Você nunca mais volta a ser abundante para quem não soube te valorizar na escassez, porque se você fizer isso, todo o esforço anterior se perde. Toda essa autoridade construída desaba. Toda a nova percepção de valor some. O segredo não é só desaparecer por um tempo. É saber o momento certo de reaparecer. E quando voltar, voltar ainda mais raro. Ainda mais impossível de ter. Ainda mais consciente de que você não é uma opção fácil. Você é a escolha de quem sabe o que quer. Você é desejo de quem entende o que merece. E acima de tudo, você é alguém que não aceita mais viver como recurso. Abundante em vidas que só te querem por conveniência. Porque no final das contas, o verdadeiro respeito não se conquista falando,
Se conquista sumindo, seja difícil, seja raro, seja a ausência que eles nunca vão esquecer. E quando finalmente te quiserem de volta, talvez você já esteja longe demais para ouvir. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem o que acharam sobre a aula ou deixem algum relato pessoal. Até a próxima!